pessoas falam, eu sou meio antissocial, eu não gosto de sair, eu não gosto de socializar. Hoje eu vou te explicar o que é realmente ser antissocial. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber informações sobre novos vídeos. O transtorno de personalidade antissocial é um transtorno da personalidade que tem uma prevalência de 0,6 a 3,3%, essas estimativas, e se sabe que quando a gente vê em contextos forenses, presídios, nesses contextos chega a ter 70% de prevalência de transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial, ele só pode ser diagnosticado após os 18 anos. E esse é um ponto importante em relação a qualquer outro transtorno da personalidade. Em alguns outros transtornos eu até posso, se eu tiver um padrão de funcionamento estável de alguns anos, fazer um diagnóstico antes dos 18. No transtorno de personalidade antissocial é critério que a pessoa tenha mais de 18 anos. Se for menos de 18 anos, muitas vezes os comportamentos que eu vou explicar para vocês começam antes disso. Aí a gente vai falar em transtorno de conduta. Tá, e o que seria o transtorno de personalidade antissocial? Não tem nada a ver em não querer socializar, não gostar, ser tímido, nada a ver com isso. O termo antissocial é um termo que é usado de forma errônea, de forma cultural, pra gente falar aquela pessoa que é mais tímida, mas é um transtorno da personalidade e que antes se falava muito em psicopata e sociopata. Hoje a gente acaba não usando mais esse termo, a gente usa mesmo transtorno de personalidade antissocial. E as características fundamentais do transtorno de personalidade antissocial são um padrão difuso de violação dos direitos dos outros, que normalmente começa depois de uns 15 anos e se caracteriza por pelo menos 3 desses pontos que eu vou falar agora. Um fracasso em se ajustar às normas sociais. Pessoas com dificuldade em seguir regras e leis. Tendência à falsidade, caracterizado por mentiras recorrentes, sempre tá dando um jeitinho de se livrar de alguma forma, para ter ganho ou para não ter problema, para ganhar alguma coisa ou para não ter problema. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, e essa é uma característica importante, porque a maioria das pessoas com transtorno de personalidade antissocial vai ter dificuldade de fazer um planejamento. Então essa ideia de que toda pessoa que tem um transtorno antissocial é muito inteligente, vai fazer um planejamento, vai fazer toda aquela ideia que muitas vezes o cinema nos traz, na verdade não é bem assim. Tanto que muitas dessas pessoas acabam sendo presas porque tem essa impulsividade, agem de forma impulsiva nesses comportamentos. Irritabilidade e agressividade. Então comportamentos agressivos, impulsivos, muitas vezes caracterizado por lutas, agressão física a outras pessoas, descaso com a sua segurança e com a segurança de outros. Então, eu não ligo. Se eu colocar fogo e fizer mal para alguém, eu não ligo. São pessoas que têm essa dificuldade de se preocupar consigo mesmo e com as outras pessoas. Irresponsabilidade. Então, são pessoas que não pagam as contas, que não estão preocupados se vão pagar, se vai conseguir, não conseguem cumprir com os contratos, com as conversas, com aquilo que é prometido. Outro ponto importante. Ausência de remorso. Então são pessoas que não se arrependem daquilo que fazem. Fazem e muitas vezes justificam que a culpa é da outra pessoa. Mereceu, ninguém manda ser assim. A ausência de remorso acaba sendo um ponto muito importante, especialmente para a gente fazer o diferencial de outros transtornos que têm impulsividade, agressividade, explosões de raiva, mas que logo depois a pessoa se arrepende, se dá conta de que ela não deveria ter feito dessa forma. Ausência de empatia. Então são pessoas que não se importam com o outro, não estão nem aí se vão fazer mal, se causou um problema, não se importam totalmente. E o critério, como eu já falei, ter mais de 18 anos. Antes disso a gente fala em transtorno de conduta. Pontos importantes em relação a risco para transtorno antissocial. Sabe-se que existe sim um fator genético, tanto que filhos de pais adotivos com história de pais biológicos com comportamentos, assim a gente sabe que tem maior risco mesmo mudando o ambiente, mas existe um ponto importante que é o ambiente. Sabe-se que crianças expostas a violências reiteradas têm maior risco de ter um transtorno de personalidade,
combinado com um fator genético. E a gente precisa ter muito cuidado nesses contextos de avaliação em crianças que são expostas repetidamente à violência, muitas vezes acabam repetindo esse comportamento e não vão ter necessariamente na vida adulta um transtorno de personalidade antissocial. O diagnóstico, ele é clínico, então muitas vezes vai ser um psiquiatra forense, porque essas pessoas vão estar em encarceramento, vão estar nesses locais, ambientes, muitas vezes usuários de drogas, e o tratamento, infelizmente, é algo que a gente ainda não consegue ter, porque são pessoas que têm dificuldade de identificar que o seu comportamento causa prejuízo ao próximo e que por isso eu preciso mudar. Cada vez mais se percebe isso, cada vez mais se estuda isso e entende-se que existe sim um componente biológico, além dessa questão ambiental e de vivências de diversas violências. Então, sobre o transtorno de personalidade antissocial se você identifica pessoas com esse comportamento, se mantenha o mais distante possível. Infelizmente, a gente ainda não tem muito o que possa fazer, a gente precisa ajudar as pessoas que estão próximo a essas pessoas a se cuidarem para não serem enganadas, para não sofrerem as violências e também cuidar dessas crianças que têm esses pais, muitas vezes, familiares com esse diagnóstico, para que possa ter um ambiente o mais saudável possível e diminuir o risco de desenvolver na idade adulta também esse transtorno. Conhece alguém com esse comportamento? Já passou por alguma situação relacionada? Desconfia que convive com alguém com transtorno de personalidade antissocial? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente relatar isso, mas mesmo que você não relate, não me conte aqui. Busque ajuda, não fique sofrendo sozinho. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha, porque é muito importante a gente poder falar sobre saúde mental e diminuir o estigma sobre os transtornos.